não sou sua amiguinha, eu vou falar o que eu penso e em relação ao que eu passei na vida, a tudo que eu já vivi e o que eu aprendi até hoje. As pessoas tendem a se arrepender muito pelas coisas que elas fizeram. Um ato bobo, às vezes, que levou a alguma coisa, que levou a alguma consequência, que levou a perder alguém, mesmo que seja perder a vida, e se culpam, quando na verdade aquela pessoa não sabia o que estava fazendo naquele momento. Um exemplo clássico agora é a série que eu assisti do acidente com Césio 32, se eu não me engano, onde, não sei se vocês sabem da história, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é o dono do ferro velho, né, que foi o responsável por abrir a cápsula que estava fechada. Ele não soube lidar, a esposa dele veio a falecer, né, devido à intoxicação, que ela teve mais contato, querendo ou não, porque ela ficou em casa. Assistam a série, é muito interessante se vocês não sabem sobre o acidente. Eu não sabia, né, aconteceu antes dos anos 2000 e eu nunca ouvi falar sobre isso. E é uma coisa que deveria ser contada na história. Apesar de ser ruim, infelizmente, é uma coisa interessante pra gente saber como história do nosso país. Ele não soube lidar com a perda da esposa. Infelizmente, ele faleceu depois de 7 anos, se eu não me engano, virou alcoólatra, né, se entregou pra isso. E porque ele carregava culpa, na série mesmo mostrou, ele carregava muita culpa pelo que ele fez, sendo que foi uma ignorância, ele não sabia o que ele estava fazendo. Então, como ele teve tanta culpa, sendo que ele não sabia o que ele estava fazendo naquele momento, como é que ele pode se culpar de uma coisa que ele não tinha ciência alguma? E isso é o que acontece, isso é um exemplo bem dramático, mas isso é o que acontece na maioria dos casos, das vezes. A gente tende a ficar remoendo os assuntos, as escolhas por anos, ou uma coisa boba que aconteceu de manhã e você remoe o dia inteiro. Pra que fazer isso? Eu quero ter essa conversa pra mudar esse pensamento de vocês. Eu tenho até uma tatuagem que no final eu vou mostrar, que ela simboliza um pouco disso. Não exatamente isso, mas pode ser um exemplo também. Em relação ao que você pensa no momento, vocês têm que entender, a maturidade, ela chega com o tempo. Então, a gente não pode ficar presa em algo que a gente cometeu na adolescência, ou então no início da fase adulta, ou então há anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, que você, nossa senhora, eu não devia ter ficado tanto tempo nesse relacionamento. Naquele momento, você julgou ficar. Você achou que era o certo ficar. Então, não tem por que a gente ficar atropelando, querendo atropelar mais ainda o nosso passado, que já tá todo atropelado, todo cacorento, e você ficar se remoendo. Isso só faz mal pra você. As coisas não vão mudar. As escolhas já foram tomadas. Então, parem de ficar se remoendo, se deprimindo. Ai, por que eu fui fazer isso? Gente, simplesmente foi o que você achou melhor naquele momento. Então, não adianta a gente se arrepender. Eu gosto muito da frase de uma música do 30 Seconds, Opposite to the Act, que você não deve se arrepender do que você fez, porque no final das contas isso define quem você é. Eu não tô dizendo, aí você tem que saber interpretar, né, porque isso aí, a maioria da população, não só brasileira, eu acho que mundial, faltou a interpretação de texto. Porque, gente, meu Deus, não entende? As coisas, é uma frase que você pode desmembrar ela tanto. Isso de não se arrepender do que fez, porque no final das contas isso define quem você é. Não são seus erros que vão te definir, mas vai ser como você agiu diante dos seus erros. Então, tudo que você passou até hoje, os acertos, os erros, mas que você soube lidar ou você não soube lidar e teve que aprender a lidar, isso vai definir quem você é. Então, independente de ter acertado ou não, você é o que os erros e os acertos foram. Então não adianta você ficar remoendo ou não remoendo. No final da historinha, no final da vida, você vai ter mais maturidade sobre isso. E algumas pessoas têm mais cedo, outras mais tarde. Eu, aos 30 anos, na verdade, sobre isso de se arrepender, eu tive essa conclusão um pouco mais cedo. Eu acho que lá pros... Eu não sei quando eu fiz a tatuagem, mas pros 22, 23 anos. Eu já tinha essa percepção. E uma coisa curiosa, eu não sei se tem homens aqui assistindo, a quantidade de homens assistindo, mas eu acho que as mulheres, elas tendem a ser muito mais reflexivas sobre diversos assuntos do que os homens. Os homens parecem, às vezes, muito físicos. Então, eles não param pra pensar
na amplitude das coisas, assim, do passado, do que fez, que não fez, que eu posso melhorar, que eu não posso. Como eu vou dizer, parece que é mais superficial do que a mulher em relação a esse assunto. Não que eles não pensem, mas é mais superficial. Vou dar um exemplo pessoal meu aqui pra vocês sobre essa questão de se arrepender ou não. É bem rotineiro, né? Que acho que todo mundo já viveu. Todo mundo adora julgar essa parte. A frase, nossa, que arrependimento. Ai, se arrependimento matasse. Graças a Deus não mata, né, gente? Porque senão... E não vale a pena sentir, sabe? Por certas coisas. Uma coisa que você sabe o que você tá fazendo, aí o cenário já muda um pouco. Você sabe que você tá errando, você sabe que você tá sendo antiético, você sabe que você tá sendo um merda, um idiota, entendeu? E você logo percebe. No momento em que você cometeu o que você falou, aí já muda a história um pouquinho. Eu tô falando sobre os erros que a gente comete e se arrepende lá na frente, porque a gente cria uma maturidade, ganha outra visão da vida e aí a história muda. Sobre o relacionamento, por exemplo, que não deu certo, mas deu certo durante 3 anos. Foi o meu primeiro relacionamento. Eu era adolescente, eu era muito nova. Me ajudou a passar por uma transição que hoje eu enxergo, porque naquele momento eu não enxergava como isso, mas eu tinha perdido meu pai, então uma coisa engatou na outra. Era uma pessoa que eu já gostava muito, que eu era amiga, que era aquela coisa adolescente e tudo mais, e foi assim, foi uma história muito legal, assim, é bem uma historinha de romance adolescente, que você era muito criança e nada aconteceu, até porque não podia acontecer, e aí depois de anos foi acontecer. E no final não era o que você imaginava que seria, enfim. Foram 3 anos de relacionamento, dos 15 aos meus 18. E aconteceram coisas ruins, no caso, por exemplo, não soube de não ser de traição, mas foi traição de confiança, no caso, mentiras, né? Que pra mim é o cúmulo do absurdo, mentiras. Eu sou sagitariana, então tu não vem mentir pra mim não, entendeu? Porque o negócio aqui é sinceridade. Não gosto de coisa na lata. E aí acabou por causa disso. No momento, eu não me lembro perfeitamente se eu tinha esse discernimento com 18 anos de falar, nossa, eu não me arrependi. Mas provavelmente eu me arrependi de ficar 3 anos naquilo. 3 anos depois que eu descobri que mentia pra mim. E, cara, né, 3 anos que eu poderia ter vivido tanta coisa. Eu, na escola, ensino médio, viajando pra lá, viajando pra cá, poderia ter sido muito diferente. Mas pra que eu vou me prender a isso, sendo que não foi? O negócio serviu pra muita coisa. Foi bom enquanto durou, enquanto não chegou ao fim por causa dos problemas. E por que eu vou me arrepender de uma coisa que me ajudou naquele momento, daquele momento eu gostava, naquele momento eu amei, naquele momento, sabe? Então, não tem porquê, às vezes, um casamento falido de 20, de 30 anos, as pessoas tendem a falar, por exemplo, que não deu certo. E aí a pessoa mesmo fala, nossa, né, eu me arrependi, olha só, perdi a minha vida inteira, né, desse jeito. Gente, é óbvio que você não perdeu. Toda experiência ela é válida. Então não tem cabimento. Eu não consigo aceitar, acreditar quando as pessoas falam isso de certas coisas, principalmente em relacionamento. Serviu pra alguma coisa, gente. Se você ficou é porque você precisava ficar, entendeu? Naquele momento que você tava ali, você precisava ficar, você quis ficar, você escolheu ficar. Eu tô falando em um âmbito não tóxico e tudo mais. Tem gente que tem muito problema, mas tô falando de uma relação saudável, entre aspas. Porque quando já é tóxico, aí a situação já muda um pouco, a pessoa fica presa ali por outros fatores. Mas enquanto você não percebeu que você tava querendo sair, que você queria estar ali, pra que você vai ficar se julgando? Gosto muito de falar que na vida, a vida em si é evolução. Então, tudo que a gente vai vivendo, que a gente vai passando, no final das contas, vai ter uma explicação. Se você conversar com um idoso saudável e ele te contar as coisas, né, vividas e não vividas, talvez ele vai ter alguns arrependimentos, porque a mente começa a retroceder também. A gente começa a ficar mais sistemático. Mas um idoso mais leve vai saber te falar
sobre essa questão de arrependimento. Eu acredito que tudo que você faça ao longo da sua vida, em cada período, e o período que você se encontra hoje, é o que define você. Você precisou passar por isso para evoluir. Você nunca saberia se tivesse dado certo ou não, se você não tivesse passado. Então, não se arrependa das escolhas que você já tomou, porque quando você tomou, você julgou aquilo ser o seu certo, o certo a se fazer. Eu acredito muito nisso e eu vou mostrar pra vocês a tatuagem que eu tenho sobre isso um pouquinho, que é a Do or Die. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro todas as minhas tatuagens, mas essa daqui, ela também é de uma música, mas ela, né, ou vá ou morra, no caso, ela já é em outro âmbito em relação a você fazer, porque é melhor você fazer e se arrepender do que você não fazer. A dor de não fazer, na minha concepção, dói muito mais. Obviamente, se tratando de algo saudável, algo legal. Eu não tô falando pra pessoa fazer uma loucura aqui, entendeu? Você tá indeciso, por exemplo, em abrir um negócio. Cara, tenta, faz, entendeu? Faz. E outra, morrer tu já vai morrer de qualquer jeito. Então, tipo, tudo que você pensar em fazer, você faz. Se for pro lado bom, tá, galera? Sei lá, esse povo tá meio doido, tem que ficar falando as coisas óbvias aqui. Se for pra fazer uma viagem que você é muito louca pra fazer, dá seu jeito, vai, faz. Entende? É isso que eu quero dizer. Você ama uma pessoa, uma situação super complicada, você não sabe se você falou ou não, vai e fala, vai e faz. Entendeu? Resolve, faz. E é isso, esse é o vídeo de hoje, é a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham tirado algo desse vídeo pra levar pra vida de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijão.